Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito curiosa sobre as pirâmides do Egito, que não é muito conhecido. Aliás, não é nada conhecido e pode mudar toda a nossa história. Para começar, a grande pirâmide de Gizé no Egito, ela tem 8 lados e não 4. Ela é formada por 2.300.000 blocos de arenito, que variam de 2 a 40 toneladas. A sua altitude é de 146,6 metros de altura, o que equivale a um prédio de 49 andares. Bom, no Brasil não tem um prédio de 49 andares ainda. E a sua base é tão grande que ela ocupa uma área de 52.609 metros quadrados, o que daria para acomodar 13 quadras. E no final deste empilhamento de 2.300.000 blocos, eles atingiram a precisão de 1/4 de polegada do topo à base, ou seja, o desalinhamento, depois de empilhar 2.300.000 blocos. Foi de 1/4 de polegada. Como isso é possível? Afinal de contas, hoje em dia, nem os nossos equipamentos mais precisos que existem no mundo têm esta precisão de 1/4 de polegada. Nem mesmo os telescópios têm uma precisão tão grande de construção. Hoje em dia, se quiséssemos contratar a maior empreiteira do mundo para empreitar a construção de uma pirâmide idêntica dos mesmos materiais, seria impossível, ainda mais no meio do deserto. E a nossa história diz que eles fizeram tudo isso com ferramentas de cobre e cordas de vime. Como é que eles levaram 2.300.000 blocos lá para o meio do deserto do Saara? E a história nos diz que eles foram levados rolando em troncos pelo deserto. Mas espera aí, para levar mais de 2 milhões de blocos, vai precisar de muito mais do que 2 milhões de troncos de madeira para ir rolando pela areia. É muito estranho. E quando são perguntados aonde que se conseguiu esta madeira, eles disseram que foram importadas da Europa. Imagina importar... Olá, eu preciso de um pouco mais de 2 milhões de troncos. Imagina quantos navios também não eram necessários para trazer milhões e milhões de troncos de madeira para o deserto. A troca de sal ou ouro, talvez. Só sei que pode ter sido o maior desmatamento da história. A gente não tem noção do que é 2 milhões. E para a gente ter uma noção melhor do que é 2 milhões, olha só. A história diz que foram construídas em 20 anos. Pois bem, se fosse construída mesmo em 20 anos, se levasse em conta que fosse construído durante 365 dias por ano, 7 dias por semana, 10 horas por dia de trabalho para a construção das pirâmides, então teria-se que colocar um bloco a cada 2 minutos para colocar as 2.300.000 blocos a tempo dos 20 anos. Mas ainda por cima, nos livros, diz que apenas eles construíam as pirâmides durante as cheias do Nilo, porque eles eram camponeses, então não podiam trabalhar no campo neste período. Ou seja, era 3 meses por ano para construir as pirâmides, rolando elas em troncos, todo esse trabalho de trazer também. Então assim, eles teriam que colocar uma pedra a cada 2 segundos para concluir a obra em 20 anos. E além disso, hoje em dia se fala que as pirâmides são túmulos. Mas nunca houve evidências e nunca foi encontrada nenhuma múmia sequer dentro de nenhuma pirâmide. E o motivo disso estar nos livros de história hoje é por causa que no século XIX foi enviado para lá um arqueólogo com o objetivo de descobrir como foram construídas as pirâmides. E como ele não achou nenhum modo possível de ter sido construído, a única coisa que ele pôde imaginar é que eram túmulos e que foram construídas desta forma. Então isso foi se repetindo e é o conhecimento que se tem até hoje. Porém, nada comprova. E aliás, os números não dizem isto. E os alinhamentos não param. Alinhamento com o polo magnético da Terra, alinhamento com os pontos cardeais, alinhamento com o cinturão de Órion, alinhamento com os famosos 19,47 graus de latitude, que é a mesma área que aqui na Terra se encontra o maior vulcão da Terra, que é o Kilauea, no Havaí. E em Marte também é o maior vulcão de Marte, se encontra a 19,47 graus de latitude. Em Júpiter, a 19,47 graus de latitude, temos esse vórtex que sempre permanece ali. No Sol é onde ficam as manchas solares. Essa latitude é a região onde o Taurus começa a convergir para cima e a energia começa a subir na Terra. Também alinhamento com as outras pirâmides da Terra. E não para por aí. A gente sabe que no Egito eles têm hieróglifos por todos os lados. E é diferente, sabe aonde? Nas pirâmides. Dentro das pirâmides não tem nenhum hieróglifo. Mas a gente sabe que existem mais de 1 milhão de paredes com esses hieróglifos. E todos eles falam como eles se alimentam, como eles comem, como eles se reproduzem, como dormem, como dançam, como fazem os festivais.
Porém, em nenhum destes hieróglifos eles disseram que construíram as pirâmides. Será que eles esqueceram? Nem sequer lá no cantinho, e construímos as pirâmides. Não, algo que levou tanto tempo e aparentemente tanto empenho. Mas sabe o que de fato estava escrito nesses hieróglifos? Que os deuses do sol ensinaram eles a dançar, a se alimentar, a comer e tudo mais. Eles colocavam os deuses do sol em tudo. As únicas referências que eles faziam das pirâmides eram quanto aos deuses do sol e disseram que eles construíram as pirâmides. Diziam que os deuses do sol ensinavam a fazer construções. Mas e qual teria sido realmente o verdadeiro motivo da construção das pirâmides? Para que ela era utilizada? Bom, as pirâmides eram utilizadas como grandes carregadores de bateria de energia cósmica para um aplicativo tecnológico deles que eles tinham na época, que era mais moderno e mais eficiente de qualquer um outro que a gente tem aqui na Terra hoje. Este aplicativo tecnológico pode ser chamado de tetragramaton, e ele nada mais é do que um buraco negro em maior escala. Tudo são buracos negros em diferentes escalas. Aquele é um buraco negro em maior escala, acessível a nós, e era carregado dentro da Arca da Aliança e conduzida pelos Cavaleiros Templários. Esta peça era capaz de potencializar muito os nossos pensamentos. Afinal de contas, a gente sabe que aqui na Terra o vácuo ele dá o feedback de acordo com a nossa informação, gera a nossa realidade de acordo com o que nós emanamos para ela. Só que isso leva um tempo aqui na matéria. Porém, ao lado do tetragramaton, não. O feedback do vácuo era mais rápido e instantâneo, de forma que potencializava os nossos pensamentos e a gente podia influenciar na matéria e fazer diversas coisas, como até mesmo levitação, materialização, luz e diversas outras coisas. Porém, era necessário atingir um grau mental para poder entrar em contato com este artefato, tanto que tinha 33 estágios de uma iniciação para poder se aproximar deste tetragramaton, porque se a pessoa que não tem uma mente muito equilibrada se aproximasse disso, poderia causar algo muito prejudicial. Afinal de contas, o caos à volta da mente da pessoa viria também ao mundo, então poderia explodir, poderia causar destruição com este poder tão grande sem equilíbrio. E nós falaremos muito mais sobre o tetragramaton aqui no canal em outra oportunidade, porque é um assunto muito incrível. E a pirâmide também é a geometria do vácuo. Por isso, ela canaliza a energia cósmica, carregando esse tetragramaton. Bom, e depois disso, nosso planeta mudou de momento angular no espaço, saindo de uma faixa mais energética e voltando à época das sombras na Terra, a qual nós estamos saindo novamente agora. E é claro, esse aplicativo tecnológico não foi deixado com os homens na Terra, foi levado novamente pelos seres extraterrestres. E os seres humanos vão ter acesso a eles novamente quando tiverem maturidade para isso. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo. Um grande abraço e até mais!